Então, bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do IFPR Campus Paranaguá, sala 6, e hoje para mais uma aula de métodos matemáticos. O tema hoje a gente vai falar sobre série de Fourier e uma aplicação computacional das séries. Então, só para a gente situar um pouquinho, o que são as séries de Fourier, né? Então, Fourier desenvolveu um método, Fourier é um matemático francês, ele desenvolveu um método para a gente fazer aproximações de funções. Então, a gente tem, por exemplo, funções, principalmente de engenharia, que são muito difíceis de trabalhar com elas. E a gente pode fazer aproximações com elas a partir de novos sistemas, de novas fórmulas. A gente usa bastante séries de Taylor, que faz aproximação por polinômios, e Fourier faz aproximações por funções periódicas. E as mais conhecidas e as mais fáceis de trabalhar, que a gente conhece, são as funções seno e cosseno. Então é isso que vai ser trabalhado aqui hoje. O programa computacional que a gente vai usar é o VCN, é o Visual Cálculo Numérico, ele já foi trabalhado em sala de aula. A gente vem aqui em série de Fourier por integração numérica e aparece essa telinha para a gente. Então vamos aqui identificar o que são os pontos aqui, né? O que é cada campo desse. Então a função t, o período t, é o período que a função está sendo trabalhada. Pode ser considerado como um domínio da função também. A gente vai resolver dois exercícios aqui no VCN. O primeiro vai ser o exercício C da lista 1, exercício 3C. Então a gente vê esse gráfico aqui. Então nós temos duas funções aqui. A gente percebe que são funções lineares, da forma x mais b. Percebemos também que essa primeira função, que varia de menos π até 0, ela é uma função que tem um coeficiente angular igual a 1. Ou seja, ela é de 1 para 1. Então o coeficiente angular igual a 1, como está crescendo, é uma função positiva. Então, ela vai ser uma função x mais π. Π porque ela corta o y no eixo π, corta o eixo y no valor de π aqui, né? Isso é tranquilinho. Matéria de pré-cálculo, aprendi com o professor Matheus. E aqui ela tem um valor de menos x, o valor dessa função é a mesma função, só que coeficiente angular negativo, pois está decrescendo. Então, é a função menos x mais π novamente. Então, a gente vai colocar ela aqui. Percebam que ela tem duas sentenças aqui, né? Ela tem duas funções nesse período, que é essa função aqui e essa função aqui. Então, o período dela são 2 πs, certo? Varia de menos π até π, então são 2 πs. A gente vai colocar o valor aproximado aqui de 6,28. Número de sentenças das funções são duas, que são as duas funções. E aqui a gente tem os limites para a gente colocar agora. Então, o limite inferior e o limite superior de cada função. A primeira função, que é a função x mais π, ela varia de menos π a 0. Então, o limite inferior e o limite superior. Então, ela varia de menos 3,14 até 0, que é a expressão x mais π, 3,14. Tranquilinho, né? Agora, aqui é a segunda sentença da função, que é a função menos x mais π. Então, ela vai variar de 0 até π, então de 0 até π, 3,14, ela vai valer menos x mais 3,14. Então, colocamos todas as sentenças das funções. Agora vem a parte da análise de Fourier propriamente dita. O número de harmônicas a serem calculadas é o número de n, é o valor de n na função somatória da série de potências, da série de Fourier. Perdão. Então, por exemplo, a gente vai começar com 3 aqui, que é o que ele pede no exercício, né? Para a gente calcular com 3 harmônicas. Então, vamos aqui calcular. E aqui embaixo, aqui do ladinho nesse quadro, ele dá os valores para n igual a 1, o valor de AN, BN. Quando n é igual a 0, aqui é o valor do A0. Aí o n igual a 2 e o n igual a 3. Aqui embaixo está mostrando a série expandida. Então, ou seja, tem o A0 mais o AN cosseno mais o AN cosseno. Reparem que o seno não está aparecendo aqui, porque seno é o valor que acompanha o BN. Como o BN está em todos os valores, está dando praticamente 0, está dando E elevado a menos 19, então é um valor muito pequeno. A gente pode considerá-lo como 0. Então ele não aparece aqui embaixo. Então calculamos aqui, temos a série, vamos ver o gráfico como fica, né? Então a gente vem aqui e traça o gráfico. Vamos colocar um fundo branco aqui para ficar melhor visualização.
Então perceba, ó, a função verdinha aqui é a própria função que o exercício nos deu, que a gente reproduziu aqui. E a função vermelhinha é a função expandida em série de Taylor, em série de funções periódicas. Veja que ela está se aproximando, né? Está bem pertinho. Vamos vir aqui, ó, fazer um teste e aumentar o número de harmônicas aqui. Vamos pôr, por exemplo, 10. Igual, calcula. Perceba que a função agora tem 10 expansões aqui, já aumentou o número de termos da função, da expansão, da série. E aqui, agora a gente vem aqui e traça, e a gente vai perceber que a linha vermelha vai se aproximar ainda mais da verde. Perceba, ó, já ficou bem mais pertinho, né? Aí tem uns pontos que aparecem aqui, e assim, quanto maior for o número do N, vamos colocar 100 aqui, para a gente acelerar o processo. Calculamos, aqui ele dá toda a função expandida numericamente, e aqui a gente vem, traça e vê graficamente. Ou seja, perceba que praticamente está em cima, né? Ou seja, então a gente conseguiu representar toda essa função aqui, de menos π a π, de x mais π e menos x mais π, em forma de série de funções periódicas, em série de Fourier. Tranquilinho, né? Sossegado. Então esse foi o primeiro exemplo. Agora, o segundo exemplo, a gente vai usar a lista de exercício 2, que é o exercício 1.1. Perceba, aqui nós temos duas sentenças novamente. A função menos 1, que é quando o domínio vai de menos 2 a 0, e 1, quando o domínio vai de 0 a 2. O período é 4. Então, vamos vir aqui para o software. Então, agora, qual que vai ser o período? O período vai ser 4, porque vai variar de menos 2 até 2. O número de sentenças das funções continua sendo 2, né? Porque nós temos duas sentenças, essa aqui e essa aqui. Vamos para os limites aqui. Na primeira sentença, a gente tem o limite inferior menos 2 e o limite superior 0. Então, menos 2 inferior e 0 superior. E a expressão da sentença, o valor dela, agora a função vale menos 1. Então, menos 1. Na segunda sentença, o domínio varia de 0 até 2. Então, de 0 até 2, o valor da função é 1 positivo. Vamos aqui, calculamos. Vamos colocar um n pequenininho aqui, só para a gente exemplificar. N igual a 3, que é o número de harmônicas. Calculamos. Então, nós temos os 3 termos expandidos aqui embaixo. E aqui os valores de todos os coeficientes. Vamos ver no gráfico como vai ficar. Vamos aqui, traçamos. Só vamos arrumar os limites aqui. De menos 2 até 2. Traça. Então, nós temos a função que foi nos dada, que é a função verdinha. Então, do período de menos 2 até 0, a função vale menos 1. E de 0 até 2, ela vale 1 positivo. E aqui nós temos a linha vermelha, a função vermelha, que é a série de Fourier se aproximando da função verdinha. Vemos aqui no principal, vamos aumentar o número de expansões, o valor do n, o número de harmônicos. Vamos colocar igual a 10. Calculamos, vamos no gráfico, traçamos e percebamos que a função vermelha já se aproximou mais da verde. E assim se segue, quanto maior for o número de harmônicos aqui, mais a série de Fourier vai se aproximar da função desejada, da função dada. Vamos aqui no gráfico, traçamos. E percebo, vai se aproximar cada vez mais. E assim sucessivamente. Então, é isso que a gente tinha para passar sobre série de Fourier. São os 2 exercícios resolvidos. Esperamos ter sido claro na explicação. Esperamos ter comovido o professor também com a nossa explicação, que ele nos deu uma boa nota. Pois, final de semana, enquanto ele estava lá tomando uma boêmia, secando o Grêmio, a gente estava lá estudando. Chegou até a fazer calo no dedo e tanto escrever. Tranquilinho? Um abraço, até mais.